Que bom que você está aí, muito prazer. Eu sou a terapeuta Letícia Pires e eu quero falar hoje sobre um tema que afasta muitas pessoas, tem afastado muitas pessoas da sua cura emocional, da cura dos males. Para quem ainda não sabe, eu sou terapeuta e uso somente a terapia de reprocessamento generativo. São os métodos que eu aplico nas sessões terapeutas, chamado TRG. É uma terapia breve, em comparação a muitas outras que levam 10, 20 anos, ou quem sabe a vida toda. É muito diferente, é uma terapia, é uma técnica inovadora, né, que eu me preparei, fiz cursos, tenho me atualizado. O professor Jair Soares tem sido um excelente divulgador, professor, na verdade, criador da TRG, e eu tenho feito isso. Me apaixonei quando eu vi um vídeo, tipo esse que eu estou gravando aqui, explicativo, rápido, era tudo o que eu precisava. E como eu fui abençoada, eu estou passando adiante esse conhecimento. É claro, né? Eu assisti um vídeo gratuito, depois eu me especializei, investi dinheiro nisso, porque eu poderia também, além de ajudar pessoas, fazer disso uma profissão. Eu tenho outras profissões, no momento eu também exerço uma outra profissão de gerenciamento numa empresa, porém, nos meus horários livres, hoje, por exemplo, estou aqui, eu faço sessões terapêuticas e tenho abençoado muita gente. Tenho consultas pro bono. As consultas pro bono são as consultas que são gratuitas, tá? Porque eu participo do projeto, criei o projeto Terapia ao Alcance de Todos. Eu sei quanto é difícil para muita gente se curar dos seus problemas emocionais sozinhas. Né? E às vezes a pessoa acaba caindo em depressão e vive assim por longos anos. No SUS existe o tratamento psicológico, psiquiátrico, mas a terapia é algo inovador. E a terapia até sofre alguns tipos de preconceito por alguns psicólogos, porque eu conheço, não sou psicóloga, porém conheço alguns psicólogos, conheço o trabalho, já fiz várias lives, pretendo fazer outras com amigos psicólogos para falar do seu trabalho, né, para ajudar com o seu conhecimento, mas é uma metodologia totalmente diferente. Na terapia, eu vou falar do meu trabalho. Na terapia, eu, no caso, terapeuta, usando essa técnica, a terapia de reprocessamento generativo, nós não ensinamos o cliente ou o paciente a lidar e aceitar a situação. Nós ensinamos o paciente, ajudamos a ele se curar da situação. A diferença é essa. A terapia que induz a cura. Tá? São sessões online de aproximadamente 55 minutos, pode variar um pouquinho, eu faço de 55 minutos, mas já aconteceu de passar um pouquinho, 1h30, 1h20, e eu gostaria de convidar você, que gostaria de fazer, você sofre com depressão, você sofre com ansiedade, você que sofre com problemas difíceis, que você já procurou ajuda, tá? Já procurou ajuda em religiões. Eu sou evangélica, mas não tem nada a ver esse trabalho com religião, tá? Estou dizendo porque às vezes a pessoa quer saber mais um pouquinho. Sim, mas não misturo religião com o trabalho. É um trabalho técnico, eficaz, que já tem resultados. Você pode ir na minha página, aqui na página Terapeuta Letícia Pires, ou no meu site www.leticiapires.com.br. Você vai ver vários depoimentos, várias propagandas e outras mais pessoas também falando a respeito da TRG. Tem um canal no YouTube, Terapeuta Letícia Pires, você pode me seguir. Então, eu quero fazer uma proposta a você que tem buscado ajuda, porém você andou vendo por aí um preço muito alto. Não condeno, o preço é alto mesmo. O preço de terapia é alto. Eu já ouvi dizer que tem pessoas que cobram R$800 por uma sessão. Vale a pena? Claro que vale. Vale a pena, a pessoa estudou para aquilo, a pessoa gastou tempo, investiu, continua estudando. Eu, por exemplo, eu gastei todas as minhas economias para fazer esse curso. Então, eu cobro a consulta. A minha consulta é em torno de R$200. A
a sessão, tá? Hoje estou falando na data de hoje, pode ser que aumente amanhã, não, mas na data de hoje, você olha aí a data da publicação do vídeo, no momento é a live, logo vai se tornar uma gravação. Então, eu cobro em torno de R$200, mas existem pessoas que cobram menos, que cobram mais, mas no projeto Terapia Alcance de Todos, eu faço muito menos do que R$200, só para não dizer que foi de graça. Sabe por quê? De graça, às vezes, a pessoa não valoriza. E, às vezes, acontecem tantas situações que não é nem questão da pessoa não valorizar. É tanto imprevisto, tanta coisa. E quando é pago, a gente se doa mais, a gente se esforça mais. Então, é muito chato. Eu já fiz algumas sessões totalmente grátis, continuo fazendo para algumas pessoas. São poucas agora que estão terminando, algumas ainda estão no início das sessões pelo fato de falta de tempo, desencontro de horários, até mesmo minha agenda também. Eu tenho um horário reservado para as consultas pro bono, entendeu? Então, nem sempre tem tempo livre para, eu quero para amanhã, eu quero a consulta para hoje. No momento hoje, até às 14 horas eu não tenho agenda, então por isso que eu parei para gravar o vídeo aqui com você. Estou em casa, se você ouvir às vezes barulho da vizinhança, música, carro de som, carro do ovo, carro da Amanda, seja lá o que, não repare, eu estou no meu ambiente residencial. Mas quero dizer para você não se envergonhar. Eu escrevi, não se envergonhe de ter que fazer terapia. Tem pessoas que se envergonham, né? Ficam pensando, o que vão pensar de mim? Será que eu tô louca? Será que eu tô louco? Não, você está reagindo. Você está querendo ser curada, você já não aguenta mais a situação. Então, eu quero convidar você que já não aguenta mais a situação de emocional, problema emocional, tá? Eu não vou te receitar remédio, não vou te dar laudo, nada disso. E também não vou te dar conselhos, tá? Conselhos são bons para quem quer dar conselho e para quem quer aconselhar. Há momentos que eu dou conselho gratuitamente. A pessoa me pede, Letícia, me dá um conselho, o que eu posso fazer? Só que eu sou uma pessoa muito polêmica nesse ponto. Ontem, para você dar um exemplo, uma pessoa que trabalha comigo, eu sou superior a ela no trabalho, ela veio falar assim, Dona Letícia, ela me chama de Dona Letícia, eu tô muito incomodada, eu preciso falar com a senhora. Eu parei, dei uma atenção a ela. Certo dia, quando a senhora me pediu para fazer algo, eu não fiz. A senhora acha que eu fui ignorante? Eu falei, acho. Ela falou, o quê? Eu falei, acho. Foi ignorante, sim. Então, ela ficou sem graça, porque ela não esperava. Eu sou sincera, então, quando a pessoa me pede um conselho, eu não vou falar o que a pessoa quer ouvir, eu vou falar o que eu penso. Então, um exemplo dessa pessoa ontem. Eu já tinha até esquecido, na hora que eu fui pedir uma coisa para que ela fizesse no local de trabalho, e ela disse, ela já estava irritada por uma situação que aconteceu anteriormente com outra pessoa. Parece que ela quis, na hora, sabe quando a pessoa está irritada e a pessoa chega e ela fala, não, ela estava nesse dia mal dela, então ela já estava na defensiva. Qualquer pessoa que chegasse, ela já ia atacar. Ela estava pronta para atacar, estava na defensiva. Eu cheguei perto dela e fiz um pedido. Ela se negou. Eu não gritei, não questionei, não falei nada. Eu falei, você não vai fazer? Não vou fazer. Ela falou, não vou fazer. E falou outras coisas mais. Eu falei, tá bom. Obrigada pela sua resposta. E dei as costas. Aquilo já deixou ela com o pé atrás. Ué, por que eu não discuti? Eu sendo superior, eu sendo o chefe dela, por que eu não rebati? Porque tem um momento para tudo. Ia haver um momento onde aquela atitude dela ia pesar contra ela. Com certeza. Né? Se eu estou num papel de liderança e agora alguém me pergunta como é o fulano, como é o ciclano, como é o comportamento, ia chegar a hora que eu ia dizer, olha, essa pessoa é insubordinada, ela não aceita ordens, ela questiona, ela não tem a maneira de falar dela, ela não respeita os superiores. Isso tudo estava guardado e poderá até ser usado, só que agora com outro tom. Eu vou dizer tudo isso, porém, alguns dias depois ela se arrependeu da sua atitude e veio falar comigo. Já muda tudo. Um pedido de perdão já muda tudo. Mas aquilo não me afetou, porque eu estou tão acostumada a lidar com pessoas
Entendo, provavelmente, para não dizer 100%, provavelmente ela tem sérios problemas emocionais, como muita gente tem, todo mundo tem problema. Então ela estava num dia difícil, só que ela me atacou com palavras. E na hora se manteve firme ali e ficou esperando eu debater, eu rebater, eu dar a segunda ordem, simplesmente eu não quer? Tá bom. Olha, o desprezo é a melhor coisa para certas situações. Pra gente, mas para quem recebe é a pior. E ela recebeu a pior resposta, que eu falei, tudo bem, não vai fazer? Não vai fazer o que eu tô pedindo? Não. Tudo bem. Dei as costas, continuei no meu trabalho. Quem ficou incomodado fui eu? Não. Ela. Eu nem imaginava isso. Continuei tratando normal, continuo tratando normal no dia a dia, fazendo o que tem que ser feito no trabalho. E ela chegou até a mim ontem dizendo isso. Eu gostaria de pedir desculpa à senhora, dona Letícia. Aí fez essa pergunta. Pra que ela fez essa pergunta? Nem imaginava que ela ia falar aquilo. Ela chegou, dona Letícia, quero falar com a senhora. Eu cheguei e me aproximei. Sabe aquele dia que eu falei assim, a senhora acha que eu fui? Que eu fiz errado? Que eu fui grosseira? Sim. Hã? Ou seja, ela não esperava. Ela pensou que eu talvez dissesse assim, não, fulana, tudo bem. Eu entendo. Não, ela me perguntou, eu respondi simplesmente. E às vezes o que nos faz mal, às vezes, é não dar essa resposta. Eu era assim antigamente. A pessoa me perguntava algo, dava vontade de falar aquilo e eu media as palavras para a pessoa, não para não ofender as pessoas. Nós temos que saber medir palavras assim, para não ofender, para não entristecer. Aí tudo bem, eu estou falando do meu sentimento. A pessoa, por exemplo, tem como me emprestar certa coisa? Eu não queria, não podia, só tinha aquilo, dependia daquilo naquele dia e eu ficava sem graça de dizer não. Aí eu falava, tá bom. E nesse tá bom, quem se prejudicava? Eu, porque a pessoa ou destruía a peça, ou não entregava no horário combinado, ou depois dizia que não estava com ela. Eu já perdi muitas coisas que eu emprestei, até um dia que eu determinei, não empresto mais nada, não sou obrigada a emprestar. Se a pessoa quiser continuar sendo minha amiga, sei lá, me considerando, vai considerar, mas eu não vou emprestar, não quero. Entendeu? E graças a Deus, quando eu determinei isso, eu me senti muito melhor. Não significa que eu não empreste nada. Não significa que eu seja egoísta, mas tem coisa que não se empresta. Por exemplo, roupa, eu acho que não se deve emprestar. É como uma escova de dente. Você empresta escova de dente? Não, você empresta sua fronha. O seu travesseiro, aquele que você dorme ali, você pode emprestar uma fronha lá. Limpa, separadinha, mas aquela que você dormiu, alguém vai querer também? Então, automóvel, essas coisas coisas pessoais, você pode até emprestar, mas tem que saber. Eu tenho que ter muita intimidade com a pessoa para emprestar algo meu. Agora, a pessoa que me conhece assim, hoje, amanhã, esses dias, sabe, para emprestar com toda intimidade? Eu digo não. Eu, por exemplo, eu tenho um megafone, tanto é que muitas pessoas também me conhecem como Letícia Pires, do megafone. Inclusive, eu cheguei até a mudar meu nome social na carteira de identidade. E uma pessoa veio me pedir um megafone emprestado. O meu megafone. Era o meu instrumento de trabalho. Era a minha marca registrada. E a pessoa ficou sondando. Poxa, legal. Deixa eu ver como é que é, tal. E um belo dia a pessoa falou, vou fazer um evento. Você pode me emprestar um megafone? Eu falei, não, não posso. E aquilo deixou a pessoa, que isso, não pode me emprestar? Custa nada, é poucas horas. Eu falei, não, não posso. Então, se fosse em outra época, eu diria, tá bom, ia ficar sofrendo lá, porque eu emprestei o meu instrumento de trabalho, o meu instrumento de anunciar. Você sabe o que é o megafone? Então eu uso sim o megafone em alguns momentos. Você pode ver a hashtag Letícia Pires do megafone, você vai me achar com muitas vezes aí com o megafone, antes mesmo de fazer terapia. Não porque agora eu sou terapeuta que eu vou parar de usar. Se tiver que usar o megafone para anunciar terapia, preço popular, eu vou anunciar. Porque eu acredito no que eu faço. Entendeu? E a pessoa foi me pedir um megafone, eu disse não. Então, você não tem que ter medo. Não estou querendo dizer se você deve ou não deve emprestar. Não significa que eu seja radical. Não empresto nada, empresto. Mas eu sei para quem eu vou emprestar. Eu sei que eu vou emprestar uma coisa para alguém que se ela danificar, ela vai ressarcir.
Assim como eu, se eu pedir algo emprestado é muito difícil. Mas se eu pedir, quando eu peço, se a coisa quebra na minha mão, ainda que não tenha sido eu, olha, para não ter problema, eu vou lá e pago um novo. Fico chateada, né? Porque eu não tive um novo para mim e vou dar um mais para deixar o meu nome limpo. Para manter a minha honra, manter o meu nome, eu deixo. Então, mas eu aprendi também a dizer não. Contudo, favores que a pessoa me pede. Tem como fazer isso para mim? Infelizmente não. Por exemplo, eu tenho máquina de costura. Eu tenho muitas habilidades. Então, certa vez eu estava comentando com a pessoa sobre a máquina de costura, que eu fiz várias peças para vender, já trabalhei em feira de artesanato, tem muitas peças. Eu sou uma pessoa que sei fazer bastante coisa, não sei fazer tudo. Sei fazer bastante coisa e continuo a cada dia me aperfeiçoando. Então, uma dessas coisas que eu sei fazer é costurar. Graças a Deus eu costuro muito bem. Passaram-se muitos anos que eu costurei só para mim. E depois eu passei a fazer comercialmente. E depois eu parei. Foi quando eu estava comentando com a pessoa, eu falei, justamente nessa fase que eu comecei a aprender a dizer não. Não, não quero. Se eu não quero, eu digo não, sem problema. Não importa se a pessoa vai ficar chateada comigo, vai sair reclamando. Porque me fazia mal. Me fazia mal. O dia que eu fazia algo que eu não queria, me empresta algo, faz um favor para mim, faz um contrato para mim, tem como você não me cobrar, né? Fazer de graça o meu trabalho. Eu trabalho com documentos também, trabalhei muito com isso, então às vezes eu dava lá o preço. É R$150. Tem como fazer de graça? Eu já fiz muito de graça. Mas quando eu quero e quando eu vejo agora a pessoa querer se aproveitar, e eu era boba, e eu acabava fazendo, cedia. Ou então, tem como fazer abaixar? Não, só vou fazer se fizer tal preço. Deu uma pausa. Então, eu sofri muito. Um dos meus problemas emocionais eram causados pelo fato de eu não saber dizer não para a pessoa. Eu fazia meio sem graça, a pessoa aproveitava que eu estava ali, né, na mão da pessoa, vai fazer, contava uma história triste, eu me comovia, sentia pena e fazia, mas no fundo eu não queria fazer, eu não podia naquela hora, eu não podia dar um desconto, mas eu fazia e me prejudicava, até que eu aprendi que a pessoa mais importante sou eu. Se eu não me valorizar, quem me valorizará? É até difícil falar isso, né? Mas é verdade, se você não se valorizar, quem é que vai te valorizar? Se você não se respeitar, quem vai te respeitar? Então, por conta disso, também há muitas pessoas com problemas emocionais. E tem muita gente que já pensou em fazer terapia e não começa porque o que os outros vão dizer? O que vão dizer? O que vão dizer? Letícia, tem como fazer uma terapia de graça para mim, uma sessão? Eu já falei lá no início do vídeo sobre as consultas pro bono. Porém, eu vou sim. Eu vou te dar uma consulta, uma sessão experimental, a primeira sessão gratuita. Para você que está assistindo esse vídeo até esse momento, né? Contei um pouquinho de mim, da minha vida, do fato que antigamente eu não sabia dizer não e me prejudicava muito. Não significa que eu seja uma pessoa totalmente radical. Não significa que eu não faça nada de graça para alguém, que eu não ajude a pessoa, que eu não faça um documento, que eu não empreste às vezes o meu veículo. Eu empresto sim para poucas pessoas. Pouquíssimas, eu posso dizer, contar no dedo 2 pessoas que eu confio de emprestar o meu automóvel. Nenhuma pessoa eu empresto o meu megafone. Nenhuma pessoa, para ninguém. Eu já perdi pessoas, não amigas, que não eram amigas, eram conhecidas, mas que pararam de falar comigo. E tem raiva de mim até hoje, porque eu não emprestei o megafone. Não, o megafone eu acho que é mais importante que o carro para mim. Então, é o meu pensamento. Porque antigamente, quando eu ficava preocupada com o que é que vão dizer, com o que é que vão pensar, eu fazia, né? Sai daqui, Chiquitinho, sai daqui. Eu fazia, emprestava, né? Fazia um desconto, trabalhava de graça. Como eu estava falando, a internet parou, lembrei de concluir o assunto da costura. Então, eu também sei costurar, já trabalhei profissionalmente com isso. E certa vez eu estava aprendendo a dizer não, né? E eu comentando com uma pessoa. A gente tem que saber justamente isso, só que o assunto não era terapia. E eu falei, a gente tem que aprender a dizer não. Por exemplo, eu não faço mais costuras para ninguém. Se eu tiver, nem para mim eu quero. No outro dia eu comprei, isso eu estava falando. Eu comprei 2 saias lindas, só que compridas demais.
As saias estão guardadas, ainda não quis ainda não senti vontade de sentar e fazer a bainha, tá lá guardada. O dia que eu também não tenho tempo, mas quando eu tiver tempo, vai ter um dia chuvoso, fresquinho, que é o melhor dia para costurar, eu vou sentar e vou costurar. Sabe que a pessoa me interrompeu e falou, eu tenho um vestido. Tem como a senhora apertar para mim o vestido? Eu olhei para a pessoa. Falei, você não está entendendo que eu falei que eu não estou costurando nesse momento nem para mim? Mas eu pago. Eu falei, não é pelo dinheiro, é porque eu não quero. Eu não estou com vontade de costurar. Mas a senhora não trabalha com costura? Eu trabalho, mas já parei esse trabalho. No momento não estou trabalhando. Eu dei uma pausa, guardei minha máquina de costura e você vem pedir para eu costurar. E eu estou dizendo para você que eu acabei de comprar 2 saias lindas, que eu ainda não usei, porque eu tenho que fazer bainha. Vou fazer sim, mas não agora. Vou determinar, de repente eu faço essa semana, sei lá, mês que vem. Não tenho pressa, eu quero desse jeito. Então eu aprendi a ser livre no que eu quero. Eu não quero fazer agora, não vou fazer. Pode fazer cara feia, pode ficar chateada. Por quê? Antigamente eu era boba. Costura um negócio aqui pra mim, um negócio que eu não... Eu ia lá, na hora eu cobrava, R$10. 10? Não, isso vale 5, então me paga 5. Aí eu fazia um bolo, por exemplo. Se eu for contar meus dotes aqui de profissionais, graças a Deus, Deus me abençoou. Sei fazer muita coisa. Eu fazia um bolo. Aí eu falava, o bolo ficou R$90. 90? Eu só tenho 30. Tá bom, me dá 30. Depois de tudo pronto. Eu era boba, agora eu aprendi. Ou eu faço do que eu quero, ou a pessoa aceita minhas condições, ou não. Entendeu? E isso que me fez sofrer durante um bom tempo. Eu me libertei disso. Até a RG me ajudou. Sabia que me ajudou nisso? E eu quero te ajudar, sim, a te libertar dos seus traumas emocionais. Voltando para a terapia aqui, tá? Precisa? Não tem vergonha? Não quer saber o que você vai pensar? Ninguém vai te chamar de louco ou de louco. Não, pelo contrário. Você vai ver o tempo que você perdeu só na vontade de fazer terapia e não fez porque alguém te impediu. Porque você sentiu vergonha. Não tenha vergonha de ter que fazer terapia. Tá bom? E outra coisa, vai a dica. Alguém te pediu algo? Quer emprestar? Empresta. Não quer? Seja firme. Olha, não quero, não posso, tá? Infelizmente não dá. Poxa, mas eu vou ficar tão... Eu vou deixar de falar com você. Não, infelizmente não dá. Só ceda algo para alguém se aquilo não for te prejudicar. Se você não ficar angustiado o dia inteiro por causa daquilo, se você vê que já aconteceu, não, já emprestei um negócio, emprestei um objeto, sei lá, emprestei um livro, um secador, qualquer coisa, algo seu que você emprestou e você ficou um dia inteiro pensando naquilo. Então, na próxima vez, significa que não é para você emprestar. Você vai chegar para a pessoa e vai dizer, infelizmente, fulano, não tem como não. Poxa, mas eu estava contando com você é ruim, deixa pra lá. Infelizmente não tem como, seja firme. Você vai ficar na hora assim por dentro, até meio, vai sentir a primeira vez, na segunda, na terceira, tu vai falar tranquilamente, infelizmente não dá. E vai manter firme, vai dizer assim, olhando pra pessoa, não vai mudar a expressão, infelizmente não dá. A pessoa, tudo bem, nem vai pedir a segunda, a terceira, nem a quarta, nem a quinta. E se pedir, você vai continuar firme. Infelizmente não dá. Tem coisas que não dá, tá? Coisas que te prejudicam. Para você favorecer alguém, não dá. Bom, então eu estou te oferecendo uma primeira consulta grátis. Você vai pagar depois o restante. Eu não tenho condições de pagar, então eu vou fazer um descontão da consulta a preço popular para você. Eu tenho condições de pagar, graças a Deus. Então você vai me ajudar, você vai pagar o preço normal da consulta, porque com o seu pagamento eu vou ter condições de ter mais tempo, condições de ajudar uma pessoa que não tem. É assim que funciona a vida. A gente vai fazendo a nossa parte, né? E Deus vai abençoando. Eu estou fazendo a minha parte agora, a de Deus ele já fez, que eu creio muito no Criador do Universo e o mais depende de vocês. Te espero, tá bom?